Maíra Valença entrou na sala de audiências quando o escrevente já organizava as últimas folhas sobre a mesa do juiz. A chuva fina de São Paulo havia escurecido a barra de seu vestido azul marinho, simples demais para o ambiente onde Otávio Ferraz exibia um terno feito sob medida e um relógio de ouro. Ela carregava apenas uma pasta gasta, presa contra o peito com firmeza. Não olhou para os fotógrafos no corredor, nem para os parentes do marido, que interromperam as conversas ao vê-la passar sozinha. Otávio inclinou-se para a irmã, Brígida, e murmurou algo que provocou um riso rápido entre os dois. Maíra não ouviu as palavras, mas conhecia o movimento dos lábios dele, a leve contração no canto esquerdo da boca, o prazer infantil de humilhar alguém diante de uma plateia. Durante 9 anos de casamento, aprendera a reconhecer cada sinal. Naquela manhã, porém, não sentiu a antiga vergonha. Sentiu uma espécie de clareza fria, como se finalmente enxergasse o homem que havia amado, sem as sombras criadas por suas próprias esperanças. Celso Ferraz ocupava a primeira fileira atrás do filho. Aos 68 anos, mantinha a postura rígida de quem acreditava possuir não apenas empresas, imóveis e funcionários, mas também o direito de definir a realidade. Quando Maíra passou por ele, Celso ergueu o queixo e sorriu com desprezo. Para o patriarca, ela continuava sendo a jovem sem sobrenome importante que Otávio trouxera para dentro da família. Nunca aceitara que uma mulher de origem modesta pudesse compreender contratos, antecipar crises ou questionar decisões tomadas por homens acostumados à obediência. A advogada de Maíra, Lisandra Mourão, levantou-se para recebê-la. Era uma mulher de cabelos grisalhos, voz discreta e olhos que pareciam registrar tudo sem pressa. Lisandra apertou a mão da cliente e indicou a cadeira ao seu lado. Sobre a mesa havia apenas 3 pastas e um pequeno caderno de anotações. Do outro lado, a equipe de Otávio ocupava quase todo o espaço com computadores, caixas de documentos e 2 assistentes que trocavam mensagens em silêncio. A diferença fora calculada para produzir uma impressão de força e inevitabilidade. Ainda podemos pedir o adiamento, sussurrou Lisandra, mantendo o rosto voltado para a frente. Eles entregaram novos documentos ontem à noite. O prazo foi abusivo. Maíra pousou a pasta sobre a mesa e abriu o fecho com cuidado. Não quero adiar. Foi isso que eles esperaram desde o começo. Cansar, confundir, aumentar os custos e me fazer desistir. Hoje eles acreditam que trouxeram a última peça. Quero descobrir qual é. Lisandra observou por um instante. Havia preocupação em seu olhar, mas também respeito. O juiz Severino Barreto entrou poucos minutos depois, seguido pelo assessor. Todos se levantaram. Otávio ajeitou o paletó e assumiu uma expressão grave, treinada diante do espelho. Maíra percebeu que ele evitava olhar diretamente para ela. Aquela fuga era pequena, quase invisível, mas dizia muito. Otávio sempre sustentava o olhar quando acreditava ter vencido de maneira limpa. Quando usava mentiras, preferia contemplar os próprios sapatos ou algum ponto neutro da parede. Maíra guardou essa observação ao lado de tantas outras que ainda não podia revelar. A audiência começou com a leitura dos pedidos. Otávio desejava a dissolução imediata do casamento, a propriedade exclusiva da residência onde haviam vivido e o reconhecimento de que Maíra era responsável por empréstimos contraídos em nome da Ferraz Engenharia. Também exigia que ela renunciasse a qualquer participação indireta na empresa. O advogado dele, Ramiro Bastos, apresentou as solicitações com uma serenidade agressiva, transformando cada frase em julgamento moral. Segundo ele, Maíra jamais contribuíra para o crescimento do grupo e agora tentava aproveitar o divórcio para enriquecer. Ramiro levantou uma folha timbrada e caminhou alguns passos em direção ao juiz. Temos aqui uma declaração assinada pela senhora Valença, na qual ela reconhece que todas as decisões financeiras foram tomadas sob sua responsabilidade pessoal. O documento demonstra que os empréstimos questionados não foram impostos pelo Sr. Ferraz. Foram solicitados pela própria requerente, que agora tenta escapar das consequências. Otávio cruzou as mãos sobre a mesa. Brígida sorriu na primeira fileira. Celso permaneceu imóvel, mas seus olhos se estreitaram com satisfação. Maíra pediu a folha à advogada antes que Lisandra pudesse reagir. Leu o primeiro parágrafo, depois o segundo,
observando não apenas o conteúdo, mas a posição das margens, a fonte usada, o modo como a data fora alinhada. A assinatura parecia sua porque, sem parte, era realmente sua. Fora retirada de outro arquivo e inserida naquele texto. O detalhe mais importante, porém, estava numa sequência de números impressa no rodapé. Tratava-se do código interno usado no antigo sistema de controle documental da empresa, desativado 4 anos antes. "Reconhece a assinatura?" perguntou o juiz. Maíra ergueu os olhos. "Reconheço a imagem da minha assinatura. Excelência, não reconheço o documento." Um murmúrio percorreu a sala. Ramiro soltou uma risada curta, cuidadosamente audível. Essa resposta é conveniente. A requerente assinava dezenas de papéis sem ler. Agora pretende transformar a própria negligência em acusação de fraude. "Eu nunca assinava sem ler", respondeu Maíra. "Era justamente por isso que o Sr. Ferraz deixava certos contratos fora da minha mesa." Otávio finalmente olhou para ela. Havia raiva em seus olhos, mas também surpresa. Durante meses, acreditara que Maíra chegaria destruída à audiência. Imaginara lágrimas, súplicas, alguma explosão emocional capaz de confirmar a narrativa de instabilidade que sua equipe preparara. Em vez disso, ela permanecia ereta, a voz equilibrada, sem oferecer qualquer gesto que pudesse ser usado contra ela. Essa serenidade o incomodava mais do que um insulto. Otávio sempre soubera administrar inimigos barulhentos. Não sabia o que fazer diante de alguém que escolhia esperar. Ramiro pediu permissão para chamar o primeiro depoente. Era Dário Cesar, antigo diretor administrativo da Ferraz Engenharia. Dário entrou evitando encarar Maíra. Ela recordou as inúmeras noites em que revisara relatórios com ele, corrigindo erros que poderiam ter provocado multas milionárias. Naquela época, Dário a chamava de doutora, embora ela nunca exigisse o tratamento. Agora, sob juramento, declarou que Maíra não participava de decisões importantes e aparecia no escritório apenas para encontros sociais, almoços ou eventos destinados às esposas dos executivos. "O senhor afirma que eu jamais revisei contratos?" perguntou Maíra, quando Lisandra lhe permitiu dirigir uma questão por intermédio da defesa. Dário umedeceu os lábios. "Não de forma oficial." "E quem encontrou a duplicidade nas garantias do projeto Vale Sereno?" O rosto dele perdeu a cor. "Não me recordo." "Quem impediu a assinatura do financiamento com juros variáveis antes da crise?" Ramiro levantou-se, protestando que as perguntas não tinham relação direta com o divórcio. O juiz aceitou parcialmente e pediu objetividade. Lisandra então apresentou 3 mensagens impressas. Nas 2 primeiras, Dário agradecia a Maíra por ter identificado riscos em contratos. Na terceira, ele informava que Otávio autorizara a retirada do nome dela dos relatórios finais. Dário tentou explicar que as mensagens estavam fora de contexto, mas sua voz já não possuía segurança. Otávio virou-se discretamente para o pai. Celso não demonstrou preocupação. Para ele, pequenas contradições não importavam. A família Ferraz construíra sua influência, alimentando a certeza de que fatos podiam ser substituídos por versões mais caras. Durante o intervalo, Brígida aproximou-se da mesa de Maíra antes que Lisandra retornasse do corredor. Usava um perfume intenso e brincos de esmeralda que pertenceram à mãe. Apoiou a mão sobre uma cadeira e examinou o vestido simples da cunhada. "Você deveria ter aceitado o acordo", disse ela. "Teria saído com algum dinheiro e preservado o pouco de dignidade que ainda resta." Maíra fechou a pasta lentamente. "Dignidade não é o que uma família rica permite que os outros conservem, Brígida. Continue repetindo isso quando perder a casa." Brígida afastou-se antes que Maíra respondesse. Na porta, encontrou Otávio e contou a ele o que ouvira. Os dois riram. Maíra observou aquela cumplicidade e recordou o primeiro Natal após o casamento, quando acreditara que finalmente pertencia a uma família. Preparara a ceia ao lado dos empregados, decorara a casa e escolhera presentes com cuidado. Naquela noite, Celso apresentara Maíra aos convidados como uma jovem que Otávio resgatara de uma vida sem perspectivas. Ela sorrira para evitar conflito. Agora compreendia que cada silêncio seu fora interpretado como autorização.
A audiência recomeçou com a discussão sobre a residência. Ramiro sustentou que o imóvel fora comprado exclusivamente com recursos de Otávio. Apresentou extratos bancários e uma escritura registrada em nome dele. Lisandra contestou, mostrando transferências realizadas por Maíra durante os primeiros anos do casamento. Otávio balançou a cabeça, como se estivesse decepcionado com uma criança. Eram valores pequenos, declarou, pagamentos domésticos. Maíra nunca teve renda suficiente para adquirir um imóvel daquele padrão. Minha renda foi usada para sustentar a empresa quando ela não conseguia pagar salários, respondeu Maíra. Celso levantou-se sem autorização. Isso é uma mentira vergonhosa. O juiz pediu silêncio, mas a interrupção já produzira o efeito desejado. Alguns presentes voltaram-se para Maíra com curiosidade hostil. Ela sabia que os Ferraz haviam convidado jornalistas próximos à família, pessoas dispostas a publicar qualquer frase que a apresentasse como oportunista. Ainda assim, não desviou os olhos de Celso. O senhor se lembra de agosto de 2017? Perguntou ela. A folha de pagamento venceu numa sexta-feira. O banco recusou crédito. Na segunda-feira, todos receberam. Celso voltou a sentar-se rígido. Otávio apertou o maxilar. Maíra percebeu que atingira um ponto sensível. Naquele agosto, ela vendera um pequeno terreno herdado de Eulália, sua mãe, e transferira o dinheiro para uma conta indicada pelo marido. Otávio afirmara que seria um empréstimo temporário. Meses depois, quando Maíra pediu a devolução, ele explicou que o valor fora consumido pelas despesas do casal. Ela aceitara a resposta por confiar nele. Agora, porém, os extratos apresentados por Lisandra mostravam que o dinheiro seguira para uma conta, associada à compra da residência disputada. Ramiro mudou rapidamente de assunto e apresentou um relatório psicológico particular, elaborado por um profissional que jamais examinara Maíra. O texto descrevia uma mulher emocionalmente dependente, ressentida com o sucesso do marido e propensa a fabricar lembranças. Lisandra protestou com firmeza. O juiz declarou que analisaria a validade do documento mais tarde, mas permitiu que ele fosse anexado provisoriamente. Otávio recostou-se na cadeira, satisfeito. A humilhação não era apenas uma ferramenta jurídica, era a recompensa que esperava receber por todos os momentos em que Maíra ousara questioná-lo. O senhor deseja acrescentar algo? Perguntou o juiz a Otávio. Ele levantou-se devagar, ajustando os punhos da camisa. Apenas lamento que nossa separação tenha chegado a esse nível. Durante anos, ofereci a Maíra uma vida que ela jamais teria conhecido sozinha. Casa, viagens, segurança, respeito. Infelizmente, algumas pessoas confundem generosidade com obrigação. Quando percebem que perderão privilégios, inventam histórias para manter aquilo que nunca lhes pertenceu. A voz dele era suave, mas cada palavra fora escolhida para ferir. Maíra sentiu o peso das lembranças, não como lâminas novas, mas como cicatrizes antigas pressionadas de uma só vez. Recordou as vezes em que Otávio controlara suas contas, escolhera suas roupas para eventos e recusara oportunidades de trabalho em nome dela. Lembrou-se do dia em que recebeu uma proposta para dirigir o setor de análise de riscos de outra empresa. Ele rasgara a carta diante dela, afirmando que uma esposa Ferraz não trabalhava para concorrentes. Maíra confundira controle com proteção, porque o amor, quando manipulado, podia transformar uma prisão numa promessa de cuidado. Lisandra tocou de leve o braço da cliente. Não responda agora. Maíra assentiu. Não pretendia dar a Otávio a cena que ele esperava. Em vez disso, abriu a pasta gasta e retirou um caderno de capa verde pertencente à mãe. Havia datas, depósitos e nomes escritos à mão. Eulália trabalhara durante anos como responsável financeira de uma pequena cooperativa. Antes de morrer, entregara aquele caderno à filha e recomendara que nunca aceitasse uma dívida sem conhecer sua origem. Maíra demorara muito para compreender que o conselho não se limitava ao dinheiro. A última peça apresentada por Ramiro parecia, à primeira vista, definitiva. Era um contrato de reconhecimento de dívida no valor de 23 milhões de reais, supostamente assinado por Maíra 2 anos antes. O documento vinculava seus bens pessoais a 3 empreendimentos fracassados. Caso fosse aceito,
ela deixaria o casamento sem patrimônio e ainda enfrentaria cobranças por décadas. O juiz leu as páginas em silêncio. Lisandra pediu prazo para a perícia. Ramiro argumentou que a assinatura fora reconhecida em cartório e que qualquer adiamento ampliaria prejuízos comerciais. Maíra examinou a cópia e percebeu o mesmo código no rodapé. Seu coração acelerou, mas sua expressão permaneceu neutra. Aquela sequência pertencia a uma pasta digital protegida, acessível somente a 4 pessoas. Uma delas era Otávio, outra era Celso. A terceira era Caetano Lacerda, diretor jurídico de uma empresa que Maíra conhecia apenas por notícias econômicas. O quarto acesso estava associado a um nome apagado do sistema, meses antes do casamento. A descoberta não provava a fraude, mas revelava que o documento tinha uma história anterior à data indicada. Excelência, disse Maíra, peço que observe o número na parte inferior da página. Ramiro aproximou-se imediatamente. Trata-se de um código sem relevância. Então não haverá problema em explicar por que ele pertence a um sistema desativado 4 anos antes da suposta assinatura. O silêncio que se seguiu foi breve, porém denso. Otávio olhou para Ramiro. Ramiro olhou para Celso. Pela primeira vez naquela manhã, os 3 pareceram homens diferentes, ligados não pela confiança, mas pelo receio de que alguém tivesse cometido um erro. O juiz Severino retirou os óculos e pediu que o documento original fosse apresentado. Ramiro respondeu que o original permanecia sob custódia do cartório, mas poderia ser entregue em até 48 horas. Lisandra insistiu na suspensão de qualquer decisão patrimonial até a perícia. O juiz consultou algumas anotações e anunciou que decidiria sobre o pedido após um breve intervalo. A equipe de Otávio começou a cochichar. Celso chamou Ramiro para perto e falou com ele entre dentes, sem perceber que Maíra observava cada gesto. Quando o juiz retornou, a tensão na sala parecia ter alterado até o ar. Severino explicou que havia indícios suficientes para autorizar a análise técnica, mas considerava necessário preservar temporariamente a administração da empresa nas mãos de Otávio. Também indicou que a residência poderia permanecer sob controle dele até nova avaliação. Maíra sentiu Lisandra enrijecer ao seu lado. Aquela decisão permitiria que os Ferraz movimentassem contas, alterassem registros e eliminassem documentos antes que a perícia começasse. Era exatamente o tempo de que precisavam. Otávio não conteve o sorriso. Brígida tocou o braço do pai. Alguns jornalistas já escreviam mensagens. Maíra respirou fundo e preparou-se para solicitar uma medida de preservação mais ampla, mesmo sabendo que as chances eram pequenas. Antes que Lisandra pudesse levantar-se, ouviram-se passos firmes no corredor. A porta da sala abriu-se sem violência, mas com uma precisão que interrompeu todas as vozes. Um homem alto, de cabelos brancos e postura severa, entrou acompanhado por 2 advogados e uma tabeliã carregando uma maleta lacrada. Celso Ferraz perdeu a cor. O recém-chegado percorreu a sala com os olhos até encontrar Maíra. Por um instante a autoridade desapareceu de seu rosto, uma mistura de reconhecimento, culpa e alívio. Maíra sentiu um desconforto profundo, como se aquele desconhecido tivesse atravessado uma porta que permanecera, fechado dela, desde a morte da mãe. Otávio levantou-se, indignado. Isto é uma audiência privada. Quem autorizou sua entrada? O homem não olhou para ele. Meu nome é Ambrósio Vilar. Vim impedir que roubem minha filha pela 2ª vez. Nenhum ruído surgiu durante vários segundos. Até o escrevente deixou a caneta suspensa sobre o papel. Maíra encarou Ambrósio sem conseguir associar aquela figura conhecida dos jornais econômicos às histórias silenciosas de Eulália. Ele avançou apenas o necessário e entregou ao juiz uma petição acompanhada por registros civis, exames preliminares e documentos de um fundo criado 32 anos antes. A tabeliã confirmou a autenticidade das cópias. Ambrósio declarou que parte do capital usado para formar a Ferraz Engenharia saíra daquele fundo, cujo beneficiário legal era Maíra. Otávio tentou protestar, mas sua voz falhou antes de completar a primeira frase. Celso permaneceu sentado, olhando para Ambrósio como quem reconhecia um inimigo antigo. Maíra, porém, não sentiu vitória. Sentiu raiva,
Aquele homem surgia no pior dia de sua vida, chamava-a de filha diante de estranhos e trazia consigo uma fortuna capaz de transformar sua dor em espetáculo. Ela se levantou devagar. O senhor não tem o direito de entrar aqui e usar essa palavra como se ela explicasse 30 anos de ausência. Ambrósio recebeu a acusação sem desviar o olhar. Eu sei. O juiz pediu ordem e determinou que os novos documentos fossem analisados imediatamente. A decisão provisória sobre os bens foi suspensa. Todas as contas ligadas ao patrimônio discutido permaneceriam congeladas até a verificação da origem dos recursos. Otávio apertou o encosto da cadeira com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. A expressão de superioridade desaparecera. Maíra percebeu, então, que o marido não estava apenas surpreso com Ambrósio. Estava aterrorizado pela possibilidade de que ele revelasse algo já conhecido pelos Ferraz. Quando a audiência foi encerrada, jornalistas se comprimiram no corredor, mas os seguranças de Ambrósio impediram a aproximação. Maíra guardou o caderno verde e a cópia do contrato dentro da pasta. Ambrósio esperou junto à porta, sem tentar tocá-la. Otávio passou por eles acompanhado do pai. Antes de sair, lançou a Maíra um olhar que misturava ódio e cálculo. Era o olhar de um homem que perdera uma batalha inesperada, mas ainda acreditava controlar segredos suficientes para vencer a guerra. Maíra caminhou até Ambrósio e parou a uma distância segura. O senhor terá uma oportunidade para explicar tudo. Não quero dinheiro, proteção nem discursos. Ele assentiu. O que você quer? A verdade inteira, inclusive a parte que fez minha mãe fugir do senhor. Pela primeira vez, Ambrósio pareceu envelhecer diante dela. Seus ombros baixaram e sua voz saiu quase num sussurro. Então você precisa saber que Eulália não fugiu de mim. Ela fugiu de pessoas que descobriram quem você era antes mesmo de seu nascimento. Ambrósio conduziu Maíra e Lisandra até uma sala reservada no fim do corredor, enquanto do lado de fora repórteres disputavam espaço diante das portas do fórum. A notícia já se espalhara pelos telefones antes mesmo de a audiência terminar. O nome de Maíra aparecia ligado ao herdeiro mais poderoso do setor financeiro, e pessoas que minutos antes a tratavam como uma esposa ressentida agora queriam fotografar seu rosto. Ela percebeu a mudança com amargura. A verdade ainda não fora provada, mas a riqueza de um homem já parecia suficiente para torná-la digna de atenção. A sala possuía uma mesa estreita, 4 cadeiras e uma janela voltada para um pátio molhado. Ambrósio permaneceu de pé, como se não julgasse merecer qualquer conforto. Lisandra fechou a porta e colocou o telefone sobre a mesa para registrar a conversa. Maíra não pediu autorização. Apenas começou a gravação e encarou o homem que afirmava ser seu pai. A semelhança entre eles se tornava inquietante àquela distância. Ambos tinham olhos escuros, sobrancelhas retas e o mesmo modo de apertar os lábios quando tentavam controlar uma emoção mais intensa. Comece pelo nome da minha mãe, disse Maíra, não pelo dinheiro, nem pelo fundo, nem pela história que seus advogados prepararam. Quero saber como o senhor conheceu Eulália. Ambrósio assentiu lentamente. Conhecera Eulália numa cooperativa de crédito em Campina, quando ela descobriu um erro num relatório enviado por uma empresa da família Vilar. Em vez de aceitar a correção silenciosa oferecida pelos diretores, Eulália exigira que todo o processo fosse revisto. Durante 2 anos, coragem despertara nele admiração, depois afeto. Durante 2 anos, viveram uma relação escondida porque o pai de Ambrósio considerava aquela união inaceitável. Quando Eulália engravidou, Ambrósio tentou afastar-se da estrutura familiar e transferir parte de seu patrimônio para um fundo destinado à filha. O plano parecia simples, mas alguém dentro do grupo teve acesso aos documentos antes do registro definitivo. Poucos dias depois, Eulália recebeu fotografias, ameaças e cópias de relatórios que poderiam incriminá-la por fraudes que jamais cometera. Ambrósio afirmou ter procurado protegê-la, mas ela desapareceu antes que ele compreendesse a extensão do perigo. Durante anos, acreditou que ela tivesse saído do país usando outra identidade. Maíra ouviu sem interromper, embora cada frase encontrasse resistência dentro dela. Eulália nunca falara em perseguição. Dizia apenas que alguns homens confundiam amor com posse,
e que fugir, às vezes, era a única forma de continuar inteira. Maíra crescera acreditando que o pai a abandonara antes de seu nascimento. Agora descobria que a ausência podia ter sido construída por mentiras, medo e escolhas covardes. Ainda assim, recusava-se a transformar Ambrósio em vítima. Ele possuíra recursos, influência e tempo. Eulália criara uma filha sozinha enquanto ele comandava empresas em vários estados. "Quantas vezes o senhor tentou encontrá-la?" perguntou Maíra. Ambrósio retirou da pasta uma sequência de comprovantes, relatórios de investigadores e cartas devolvidas. As buscas se estendiam por mais de 20 anos, mas apresentavam longos intervalos. Em certos períodos, ele procurara com insistência. Em outros, deixara o assunto desaparecer sob reuniões, expansões empresariais e disputas familiares. Maíra percebeu que a culpa dele não vinha apenas da perda. Vinha da consciência de que, em algum momento, aceitar a ausência porque enfrentá-la exigiria destruir a própria posição. Ambrósio não tentou negar essa fraqueza. "Houve anos em que escolhi acreditar que ela estava segura", confessou. "Era mais fácil do que admitir que talvez precisasse de mim. Não tenho uma justificativa capaz de diminuir isso." Maíra fechou os olhos por um instante. A honestidade tardia não reparava a infância sem respostas, nem as noites em que Eulália chegava exausta do trabalho e ainda fingia disposição para ajudá-la nos estudos. Contudo, aquela admissão impedia que ela descartasse tudo como uma história inventada. Ambrósio não se apresentava como herói. Reconhecia ter falhado, embora ainda escondesse alguma coisa. Maíra percebia a pausa antes de certos nomes, a maneira como ele desviava o olhar quando mencionava a direção do Grupo Vilar. Lisandra pediu detalhes sobre o fundo. Ambrósio explicou que o patrimônio fora criado com títulos, imóveis e participações empresariais, administrados inicialmente por uma sociedade vinculada ao escritório de Caetano Lacerda. Após o desaparecimento de Eulália, os registros foram alterados e parte dos recursos migrou para empresas intermediárias. Muitos anos depois, uma dessas empresas financiou a primeira grande obra da Ferraz Engenharia. Ambrósio só descobrira a ligação quando uma auditoria interna encontrou o nome de Maíra associado a uma conta bloqueada por ordem antiga. "Os Ferraz sabiam quem eu era?" perguntou ela. A pergunta alterou o rosto de Ambrósio. Ele levou alguns segundos para responder. "Ainda não posso provar quando descobriram. Posso provar que Celso teve acesso aos documentos do fundo antes de seu casamento com Otávio." A frase atingiu Maíra com força maior que qualquer insulto ouvido naquela manhã. Ela recordou o primeiro encontro com Otávio, numa conferência sobre projetos urbanos. Ele se aproximara depois de ouvi-la corrigir uma estimativa apresentada por um executivo. Na época, parecera interessado em sua inteligência, não em sua aparência ou origem. Agora cada gesto do início do relacionamento adquiria outra possibilidade. Talvez o acaso tivesse sido calculado. Maíra levantou-se e caminhou até a janela. A chuva criava caminhos irregulares no vidro, desfazendo os contornos do pátio. Durante anos, ela acreditara que o casamento fracassara lentamente, corroído pela ambição de Otávio e pela própria disposição de suportar demais. A ideia de que aquela união pudesse ter começado como parte de um plano era quase insuportável. Mesmo assim, não permitiria que a dor substituísse a análise. Precisava separar suspeitas de fatos. Era assim que sempre enfrentara crises financeiras. Agora teria de fazer o mesmo com sua vida. "Não aceitarei qualquer transferência de dinheiro", declarou ao voltar para a mesa. "Também não quero que sua equipe me apresente como herdeira antes da conclusão dos exames e da análise dos documentos. Faremos o teste de paternidade por ordem judicial, com laboratório escolhido pelas duas partes. Até lá, o senhor não falará em meu nome." Ambrósio concordou sem discutir. A submissão pareceu sincera, mas Maíra sabia que homens acostumados ao poder podiam transformar obediência temporária em nova forma de controle. Lisandra redigiu um termo simples, registrando as condições. Ambrósio assinou de imediato. Do lado de fora, os fotógrafos avançaram quando a porta se abriu. Maíra foi cercada por perguntas sobre sua infância, sua fortuna e o divórcio. Um repórter quis saber se ela sempre soubera ser filha de Ambrósio. Outro perguntou quanto dinheiro pretendia exigir de Otávio.
Nenhum deles se interessou pela possível falsificação dos contratos ou pelos milhões desviados. A história mais fácil era a da mulher pobre transformada em herdeira. Maíra atravessou o corredor em silêncio, acompanhada por Lisandra, recusando-se a alimentar o espetáculo. Naquela mesma tarde, Otávio reuniu Celso, Ramiro e Brígida na cobertura da família. As cortinas permaneciam fechadas, embora ainda houvesse luz. Otávio caminhava de um lado para outro, repetindo que Ambrósio não poderia provar nada. Celso o observava com crescente irritação. Para o patriarca, o medo do filho era mais perigoso que os documentos apresentados no fórum. Pessoas assustadas cometiam erros, e Otávio sempre tivera o hábito de agir antes de pensar quando sua imagem era ameaçada. Você deveria ter garantido que ela assinasse o acordo, disse Celso. Em vez disso, resolveu humilhá-la diante de metade da imprensa. Ela estava derrotada até Vilar entrar naquela sala. Maíra nunca esteve derrotada. Você apenas confundiu silêncio com ignorância. Otávio parou diante do pai. A observação o feriu porque revelava uma verdade que ele se recusara a admitir. Durante anos, usara o conhecimento da esposa e depois diminuíra sua importância para proteger o próprio prestígio. Agora, a mesma mulher conhecia os contratos, os fornecedores, os códigos e as fragilidades do grupo melhor que muitos diretores. Celso ordenou que Ramiro revisasse todos os arquivos ligados ao fundo e transferisse documentos sensíveis para um depósito externo. Brígida deveria acionar jornalistas amigos e divulgar que Maíra mantinha contato secreto com Ambrósio havia meses. A versão seria simples. Ela teria manipulado o divórcio para atacar a família Ferraz e aumentar o valor de sua futura herança. Otávio aprovou o plano, mas insistiu que alguns registros precisavam desaparecer. Celso concordou, desde que nenhum funcionário importante soubesse da operação completa. Na manhã seguinte, portais de notícias publicaram fotografias antigas de Maíra em eventos da empresa, acompanhadas por textos que a descreviam como uma mulher ambiciosa. Uma colunista afirmou que ela se aproximara de Otávio sabendo da própria origem. Outro artigo insinuou que Eulália recebera dinheiro para manter o segredo. Maíra leu apenas as primeiras linhas antes de desligar o computador. A mentira sobre si mesma era previsível. A ofensa à memória da mãe exigia cuidado. Qualquer resposta impulsiva daria aos Ferraz o conflito público que desejavam. Lisandra chegou ao apartamento trazendo uma cópia da ordem que congelava as contas discutidas. Informou também que 2 funcionários da Ferraz Engenharia haviam pedido demissão durante a madrugada. Um deles era responsável pelo arquivo digital, o outro trabalhava na tesouraria. Maíra reconheceu o padrão. Celso estava isolando testemunhas e preparando uma limpeza interna. Ela abriu o caderno verde de Eulália e procurou uma anotação feita anos antes, quando ajudara a reorganizar pagamentos atrasados da empresa. Ao lado de 3 transferências, aparecia o nome de Nádia Serafim. Nádia fora auditora-chefe da Ferraz Engenharia até questionar pagamentos destinados a fornecedores sem endereço físico. Otávio a demitira por suposta quebra de confiança. Maíra tentou defendê-la na época, mas recebeu apenas uma versão resumida da investigação. Agora localizou um número antigo e enviou uma mensagem curta, explicando que precisava conversar sobre as empresas Mirante Azul, Campo Dourado e 7 Pontes. A resposta chegou menos de 1 minuto depois. Nádia marcou um encontro numa padaria distante do centro e pediu que Maíra não levasse telefone. A auditora estava sentada no fundo do estabelecimento, usando óculos escuros apesar do céu nublado. Tinha cabelos muito curtos, uma cicatriz discreta perto do queixo e o olhar cansado de quem passara anos esperando que alguém fizesse a pergunta certa. Antes de cumprimentar Maíra, examinou as mesas vizinhas e verificou a rua pela janela. Nádia não demonstrou surpresa com a notícia sobre Ambrósio. Disse apenas que a aparição dele explicava por que Celso estava tão desesperado. As 3 empresas não existem de verdade, afirmou Nádia. Elas recebem pagamentos, dividem os valores e enviam o dinheiro para contas administradas por pessoas ligadas aos Ferraz. Mas isso é só a superfície. O pior está nos projetos habitacionais. Nádia retirou de uma bolsa um dispositivo de armazenamento e uma folha com códigos. Durante a auditoria,
descobrira que materiais mais baratos eram registrados como produtos de qualidade superior. A diferença de preço seguia para empresas intermediárias. Centenas de apartamentos haviam sido entregues com falhas estruturais, infiltrações e instalações elétricas perigosas. Quando ela tentou apresentar o relatório ao conselho, Otávio acusou-a de roubo e ameaçou processar seu irmão, que possuía uma pequena empresa contratada pelo grupo. Maíra sentiu o estômago apertar. Ela revisara parte daqueles projetos, mas os documentos enviados à sua mesa continham especificações corretas. Isso significava que existiam duas versões dos contratos. Uma era usada para aprovações, financiamentos e auditorias externas. A outra orientava as compras reais. Nádia mostrou registros de alteração associados ao mesmo sistema desativado, cujo código aparecia no contrato apresentado no tribunal. A fraude contra Maíra e o desvio dos projetos não eram operações separadas. Alguém utilizara a mesma estrutura para ambas. Por que não procurou a polícia? Perguntou Maíra. Procurei. Uma semana depois, meu irmão recebeu uma fiscalização surpresa e perdeu todos os contratos. Minha mãe começou a receber ligações durante a madrugada. Eu entendi o aviso. Nádia olhou para o dispositivo sobre a mesa. Não confiava plenamente em Ambrósio, nem acreditava que uma fortuna tornasse Maíra invulnerável. Contudo, via nela uma oportunidade de expor o esquema, sem entregar o controle a outro grupo poderoso. Maíra prometeu que nenhum material seria divulgado sem proteção para as testemunhas. Ao voltar para casa, Maíra percebeu que a fechadura do edifício estava intacta e o porteiro mantinha a mesma cordialidade de sempre. O elevador subiu lentamente, refletindo seu rosto em 3 espelhos. Ela não sentiu medo até encontrar a porta do apartamento encostada. Nenhum vizinho apareceu no corredor. Maíra não entrou. Desceu pelas escadas, telefonou para Lisandra e chamou a polícia. Enquanto esperava, observou da calçada as janelas escuras e tentou calcular quem sabia que ela guardava documentos naquele endereço. Os agentes encontraram gavetas abertas, livros espalhados e o colchão deslocado. O computador permanecia sobre a mesa. Joias modestas, algum dinheiro e aparelhos eletrônicos não haviam sido tocados. A pasta trazida do fórum estava no mesmo lugar, assim como o caderno verde de Eulália, que Maíra carregara consigo durante o encontro. Apenas um objeto desaparecera. Era uma caixa de madeira guardada no alto do armário, contendo cartas antigas, fotografias e recibos que Eulália conservara desde a juventude. Maíra explicou o conteúdo aos agentes, mas percebeu o ceticismo deles diante da ausência de sinais claros de arrombamento. Alguém entrara com chave ou recebera ajuda de dentro do prédio. Lisandra solicitou as gravações das câmeras. O porteiro informou que o sistema ficara desligado por manutenção durante 2 horas naquela tarde. A coincidência parecia conveniente demais. Maíra caminhou entre os objetos revirados e compreendeu que o invasor não procurava dinheiro. Procurava uma ligação entre Eulália, Ambrósio e o fundo. Naquela noite, Ambrósio chegou acompanhado por seguranças, mas Maíra recusou-se a deixar o apartamento imediatamente. Sentou-se no chão da sala enquanto os policiais concluíam o registro. Contou a ele sobre a caixa desaparecida e descreveu uma fotografia na qual Eulália aparecia diante de um edifício antigo, ao lado de 3 homens. Um deles era Ambrósio mais jovem. O segundo parecia Celso Ferraz. O terceiro tinha o rosto parcialmente escondido, mas usava no dedo um anel com o símbolo da família Vilar. Ambrósio ficou imóvel ao ouvir a descrição. Seu silêncio confirmou que reconhecera a cena. Maíra exigiu o nome do terceiro homem. Ele respondeu que precisava ver a fotografia para ter certeza. Pela primeira vez desde o fórum, ela viu medo verdadeiro em seus olhos. Ela viu medo própria reputação. Não era receio pela própria reputação, mas pela possibilidade de que um segredo antigo tivesse sobrevivido tempo suficiente para colocar todos novamente em perigo. Quem levou a caixa sabia exatamente o que procurava, disse Maíra. E talvez soubesse que eu me encontraria com Nádia. Ambrósio levantou o rosto ao ouvir o nome da auditora. Então Celso já começou a apagar rastros. Maíra recolheu do chão uma folha rasgada, parte de uma carta que o invasor deixara cair. No canto inferior, quase escondida sob uma mancha, ela leu as iniciais de Caetano Lacerda.
Ela reconheceu as iniciais de Caetano Lacerda. Guardou o fragmento num envelope sem revelar a descoberta. Ainda não confiava em Ambrósio o suficiente para entregar tudo a partir... Cada verdade teria de ser conquistada. Maíra passou a madrugada numa sala vazia do escritório de Lisandra, diante de 3 monitores e uma parede coberta por folhas numeradas. A caixa de madeira havia desaparecido, mas o invasor deixara algo mais valioso do que pretendia. O fragmento da carta trazia uma data, as iniciais de Caetano Lacerda e parte de uma sequência bancária. Maíra não mostrou a descoberta a Ambrósio. Guardou o papel num envelope lacrado e decidiu que, dali em diante, separaria cuidadosamente tudo o que sabia daquilo que os outros acreditavam que ela sabia. Nádia chegou antes do amanhecer, carregando uma mochila com cópias de relatórios e um computador sem ligação com a rede. Não gostou de encontrar Ambrósio no corredor, cercado por seguranças, e esperou que ele se afastasse para entrar. Durante anos, vira homens ricos transformarem denúncias em armas de negociação, destruindo culpados e inocentes conforme a conveniência. Maíra percebeu a desconfiança e não tentou diminuí-la. Explicou apenas que Ambrósio não teria acesso aos arquivos sem autorização das duas, condição que Nádia recebeu com um aceno prudente. As duas começaram pelos projetos habitacionais. Nádia possuía notas fiscais, registros de compras e fotografias enviadas por moradores. Maíra tinha contratos oficiais, cronogramas e versões de relatórios que preservara por hábito. Quando compararam os documentos, descobriram alterações feitas sempre após a aprovação técnica. O concreto especificado era substituído por uma mistura mais barata. Fios de cobre davam lugar a materiais inferiores. Sistemas de impermeabilização desapareciam das ordens de compra, embora continuassem registrados nas prestações de contas apresentadas aos bancos e órgãos públicos. Cada mudança gerava uma diferença pequena quando vista isoladamente. Reunidas, formavam dezenas de milhões. Maíra organizou os dados por data, responsável e código de acesso. O mesmo identificador aparecia em operações ligadas às empresas Mirante Azul, Campo Dourado e 7 Pontes. Em vários documentos, Otávio aprovava pagamentos depois que Celso enviava uma autorização informal. Caetano surgia como consultor jurídico externo, responsável por validar contratos e criar cláusulas capazes de dificultar auditorias. Aquilo não era uma fraude improvisada. Era um sistema construído durante anos, protegido por setores inteiros. Ao meio-dia, Maíra encontrou uma assinatura que lhe causou náusea. Seu nome aparecia na aprovação final de um conjunto residencial chamado Jardim das Palmeiras. 180 famílias haviam recebido apartamentos com infiltrações graves e rachaduras nas paredes. Ela se lembrava do projeto. Revisar as especificações e recusar materiais que não atendiam às normas. A versão apresentada por Nádia continha outra decisão, tomada 3 dias depois, autorizando exatamente o que Maíra proibira. A assinatura fora copiada de uma correspondência interna e inserida no arquivo alterado. Por alguns minutos, Maíra não conseguiu continuar. Não chorou, mas manteve as mãos imóveis sobre a mesa, como se qualquer gesto pudesse libertar uma culpa que racionalmente sabia não lhe pertencer. Durante o casamento, Otávio usara sua competência como escudo e sua assinatura como ferramenta. Se algo desse certo, ele recebia elogios. Se falhasse, os registros apontavam para ela. A estratégia era tão calculada que Maíra sentiu vergonha de não ter percebido antes. Nádia, porém, reconheceu a crueldade daquela vergonha e falou com firmeza. Você não autorizou isso. Eles criaram um arquivo para convencer qualquer investigador de que autorizou. As famílias não sabem a diferença. Saberão quando tivermos provas suficientes. Maíra respirou fundo e voltou ao trabalho. Separou os documentos do Jardim das Palmeiras numa pasta própria e anotou os nomes dos moradores que haviam reclamado formalmente. Não pretendia usar aquelas pessoas apenas como testemunhas. Elas seriam o centro do caso. Se limitasse a batalha ao divórcio e à herança, Celso poderia reduzir tudo a uma disputa entre ricos. Naquela tarde, Ambrósio pediu uma reunião. Trouxe relatórios preparados por sua equipe e ofereceu recursos para contratar especialistas, proteger Nádia e congelar operações da Ferraz Engenharia em outros estados. Maíra examinou a proposta sem demonstrar entusiasmo.
O plano previa uma ação agressiva, capaz de impedir pagamentos, suspender contratos e derrubar o valor da empresa em poucos dias. Para Ambrósio, era uma forma de retirar as armas de Celso. Para Maíra, significava lançar milhares de empregados numa crise antes que houvesse um caminho seguro para eles. Não vou destruir a empresa para vencer Otávio, declarou ela. Ambrósio franziu a testa. A empresa é o instrumento que eles usam contra você. Também é o salário de pessoas que não sabem o que Celso fez. Se esperarmos, ele apagará provas. Então preserve as provas, não provoque uma falência. Ambrósio percebeu que ela não rejeitava sua ajuda por orgulho. Havia calculado consequências que seus conselheiros sequer mencionaram. A constatação despertou nele admiração e dor. Maíra herdara parte de seu raciocínio estratégico, mas aprendera sozinha a utilizá-lo com uma compaixão que ele perdera ao longo dos anos. A discussão terminou com um acordo limitado. A equipe de Ambrósio financiaria perícias independentes e ofereceria proteção jurídica às testemunhas, sem assumir controle da investigação. Nenhuma ação econômica seria tomada sem avaliação do impacto sobre trabalhadores e moradores. Maíra exigiu ainda que todos os contratos com especialistas fossem transparentes. Ambrósio aceitou, embora alguns assessores demonstrassem desconforto. Estavam acostumados a servir um homem cuja palavra encerrava debates. Agora viam aquele mesmo homem concordar com condições impostas por uma filha que mal conhecia. Depois da reunião, Maíra perguntou por que Caetano administrara o fundo criado em seu nome. Ambrósio demorou a responder. Disse que Caetano era filho de um antigo conselheiro da família e fora considerado confiável desde jovem. Quando Eulália desapareceu, ele ajudara nas buscas e depois assumira a reorganização de documentos afetados pelo escândalo. Ambrósio admitiu ter assinado procurações amplas sem verificar cada movimentação. Na época, enfrentava uma disputa interna pelo controle do grupo e acreditara que Caetano protegia seus interesses. E o homem na fotografia? Perguntou Maíra. Ambrósio caminhou até a janela. O nome que finalmente pronunciou foi Jacinto Vilar, seu irmão mais velho, morto havia 12 anos. Jacinto comandara parte do grupo antes de ser afastado por operações irregulares. Segundo Ambrósio, era um homem carismático, violento apenas quando não podia comprar obediência. Eulália descobrira que ele usava cooperativas e fundos familiares para desviar recursos. Caetano trabalhava sob suas ordens. Celso, então um empresário endividado, oferecia empresas para receber dinheiro e devolvê-lo por caminhos difíceis de rastrear. Maíra compreendeu que seu fundo não fora apenas roubado. Fora usado como peça numa rede financeira antiga. Celso construíra parte de sua fortuna com recursos desviados de uma criança que ainda nem nascera. Anos depois, aproximara Otávio dela talvez para eliminar riscos, controlar documentos e transformar uma possível herdeira numa esposa sem autonomia. A ideia era terrível, mas ainda faltavam provas sobre o início do casamento. Maíra anotou cada hipótese sem apresentá-la como certeza. A verdade precisava sobreviver a um tribunal, não apenas fazer sentido em sua mente. Enquanto isso, Otávio acompanhava os movimentos dela por meio de contatos dentro do fórum e de um funcionário subornado no edifício de Lisandra. Sabia que Nádia reaparecera, embora desconhecesse quais arquivos ela possuía. Celso ordenou que evitasse qualquer contato direto com Maíra. Otávio interpretou a ordem como mais uma demonstração de desprezo. O pai sempre o considerara útil, nunca indispensável. Agora, diante do risco, tratava-o como um subordinado incapaz de agir sem supervisão. Esse ressentimento tornou-se mais forte que a prudência. No fim da tarde, Maíra recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Havia apenas um arquivo de áudio e uma frase afirmando que Ambrósio mentira sobre Eulália. Lisandra recomendou não abrir, mas Nádia criou uma cópia isolada e verificou a origem aparente. O áudio continha uma conversa entre Ambrósio e Caetano, gravada semanas antes da morte de Eulália. A voz de Ambrósio dizia que ela se tornara um problema e que uma solução definitiva protegeria todos. Em seguida, Caetano mencionava uma estrada e um veículo preparado. Maíra ouviu o arquivo 3 vezes. Na terceira, pediu que parassem. Sua mãe morrera num acidente numa estrada durante uma noite de chuva.
O carro perdera o controle após uma falha mecânica. Nunca houvera investigação aprofundada. A gravação parecia ligar Ambrósio ao acidente de forma direta. Nádia observou o rosto de Maíra e viu nele uma dor diferente daquela provocada por Otávio. A traição de um marido destruía uma história conhecida. A possível culpa de um pai ameaçava uma relação que mal começara a existir. Ambrósio foi chamado ao escritório naquela noite. Ao ouvir o áudio, empalideceu, mas não tentou interrompê-lo. Confirmou que parte da conversa era real. Lembrava-se de ter discutido com Caetano sobre Eulália, que pretendia denunciar operações antigas. Contudo, afirmou que as frases haviam sido reorganizadas. A solução definitiva mencionada era uma proteção legal para ela. O veículo preparado seria usado para retirá-la da cidade com segurança. Maíra não respondeu. A explicação era possível, mas também conveniente. Entregue todos os registros daquela semana, exigiu ela. Agenda, ligações, viagens, pagamentos e nomes dos seguranças. Alguns arquivos desapareceram. Então encontre o que restou. Você acredita que eu provoquei a morte dela? Maíra sustentou o olhar. Eu acredito que ainda não conheço o senhor. A frase atingiu Ambrósio com uma precisão que nenhuma acusação aberta teria alcançado. Ele saiu sem pedir confiança, levando consigo o peso de saber que a verdade tardia parecia sempre uma versão fabricada. Nádia analisou o arquivo durante horas. Encontrou variações quase imperceptíveis no ruído de fundo, pequenas interrupções entre sílabas e diferenças na reverberação das vozes. A gravação não era inteiramente falsa. Fora montada a partir de trechos reais, retirados de conversas diferentes. O autor possuía acesso a arquivos antigos e conhecimento técnico suficiente para esconder cortes simples. Porém, cometeu um erro. Em 2 momentos, ouvia-se ao fundo um sinal eletrônico usado no antigo sistema de conferências do Grupo Vilar, equipamento instalado apenas numa sala jurídica administrada por Caetano. Maíra sentiu alívio, mas não absolveu Ambrósio. A montagem provava que alguém tentava manipulá-la. Não provava que todas as explicações dele eram verdadeiras. Ela pediu a Nádia que preparasse um relatório técnico e guardasse o original em 3 locais diferentes. Também orientou Lisandra a não mencionar a descoberta. Quem enviar o arquivo precisava acreditar que a armadilha funcionara. Maíra fingiria afastar-se de Ambrósio e observaria quem tentaria se aproximar, oferecendo novas revelações. No dia seguinte, ela enviou a Otávio uma mensagem breve, solicitando uma conversa sobre um acordo privado. Ele respondeu quase imediatamente. Escolheu um restaurante discreto, acreditando que Maíra finalmente cedera. Celso foi informado apenas depois que o encontro já estava marcado. Furioso, tentou impedir o filho, mas Otávio desligou o telefone. Imaginava que poderia convencê-la a abandonar Nádia, aceitar dinheiro e romper com Ambrósio. Ainda confiava no poder que exercera durante o casamento. Não percebia que Maíra escolhera o local porque possuía câmeras independentes e saídas visíveis. Otávio chegou com um sorriso contido e sentou-se diante dela como se retomasse uma negociação doméstica. Disse que lamentava a exposição pública e que ainda desejava poupá-la. Ofereceu uma casa, uma quantia elevada e a retirada das dívidas, desde que ela entregasse todos os arquivos obtidos com Nádia e declarasse que Ambrósio a pressionara. Maíra ouviu sem interromper. Quanto mais silêncio recebia, mais Otávio falava. Acabou mencionando que certas verdades sobre Eulália poderiam destruir Ambrósio e deixar Maíra sem herança. Você enviou a gravação? Perguntou ela. Otávio sorriu. Eu não disse que existe gravação alguma. A resposta foi cuidadosa, mas tardia. Maíra percebeu o breve orgulho em seus olhos. Ele sabia do arquivo. Talvez não o tivesse criado, porém participava da estratégia. Ela inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Caetano prometeu protegê-lo quando Celso decidir encontrar um culpado? Otávio perdeu o sorriso. Olhou para a porta como se esperasse encontrar alguém observando. A reação confirmou uma ligação mais direta do que Maíra imaginara. Ele tentou recuperar o controle, acusando-a de inventar nomes e teorias. Depois se levantou, avisando que a oferta não seria repetida. Maíra permaneceu sentada. Não precisava impedi-lo. O medo que ele levaria dali faria mais perguntas do que qualquer confronto.
Naquela noite, Otávio procurou Caetano num estacionamento subterrâneo. Maíra não sabia disso, mas havia previsto que ele buscaria segurança após o encontro. Caetano ouviu o relato sem demonstrar preocupação. Era um homem de 70 anos, elegante e paciente, cuja maior habilidade sempre fora convencer pessoas arrogantes de que controlavam os próprios destinos. Disse a Otávio que Maíra possuía apenas fragmentos e que Ambrósio perderia credibilidade em breve. Contudo, ao entrar no carro, Caetano telefonou para Celso e afirmou que o filho dele se tornara um risco. No escritório, Maíra recebeu o primeiro relatório sobre as famílias do Jardim das Palmeiras. Havia crianças com problemas respiratórios causados pelo mofo, idosos vivendo em quartos interditados e moradores pagando reparos que deveriam ser responsabilidade da construtora. Ela fechou os olhos, não para fugir das imagens, mas para fixá-las na memória. A investigação deixara de ser apenas uma defesa contra o marido. Tornara-se uma obrigação diante de pessoas usadas como números numa fraude. Maíra decidiu que a próxima etapa seria retirar delas o medo, antes de enfrentar os homens que lucravam com seu silêncio. Antes de encerrar o trabalho, Nádia ampliou uma cópia digital da fotografia roubada, encontrada anos antes num arquivo de auditoria. O terceiro homem era mesmo Jacinto Vilar. Contudo, no reflexo de uma janela atrás do grupo, aparecia outra figura segurando uma pasta. Maíra reconheceu Caetano, muito mais jovem. Na lateral da pasta, havia o mesmo código do documento falso apresentado no divórcio. O sistema não fora criado pela Ferraz Engenharia. Existia antes dela e acompanhara Caetano durante décadas, como uma assinatura escondida. Maíra guardou a imagem, o relatório do áudio e os contratos alterados em cofres separados. Depois escreveu numa folha 3 nomes, Caetano, Celso e Otávio. Não os colocou lado a lado como culpados iguais. Caetano construíra a estrutura. Celso a transformara em império. Otávio a herdara e acreditara ser inteligente o bastante para aperfeiçoá-la. A fraqueza deles estava na mesma arrogância que os unia. Nenhum imaginava que a mulher usada para assinar documentos seria capaz de reconstruir, página por página, a história inteira de seus crimes. A audiência principal começou numa manhã abafada, semanas depois do encontro no restaurante. Do lado de fora do fórum, moradores do Jardim das Palmeiras seguravam cartazes com fotografias de infiltrações, rachaduras e quartos tomados por mofo. Dentro da sala, a família Ferraz ocupava 2 fileiras inteiras, cercada por assessores, jornalistas e antigos diretores da empresa. Maíra entrou acompanhada por Lisandra e Nádia. Não usava joias, nem roupas que lembrassem a fortuna de Ambrósio. Carregava apenas uma pasta cinza e a serenidade de quem já previra quase todos os ataques. Otávio a observou cruzar o corredor central e sentiu uma irritação que beirava o pânico. Esperara vê-la protegida por advogados caros, envolvida pela ostentação de Ambrósio, e, portanto, mais fácil de apresentar como uma herdeira vingativa. Em vez disso, Maíra parecia a mesma mulher discreta que ele subestimara durante anos. A diferença estava nos olhos. Não havia neles qualquer pedido de reconhecimento. Ela não desejava convencê-lo de seu valor. Desejava apenas expor, diante de todos, o preço das mentiras que ele ajudara a construir. O juiz Severino abriu a sessão lembrando que o processo de divórcio havia sido ampliado por indícios de fraude documental, apropriação de patrimônio e possíveis crimes contra moradores de empreendimentos públicos. Ramiro Bastos levantou-se imediatamente e acusou Maíra de transformar uma separação conjugal numa campanha para destruir a Ferraz Engenharia. Segundo ele, ela roubara dados da empresa, pressionara antigos funcionários e usara a influência de Ambrósio para intimidar testemunhas. A estratégia era clara. Antes que os documentos fossem examinados, precisavam transformar a pessoa que os apresentava numa criminosa. Ramiro chamou Dário Cesar novamente. Desta vez, o antigo diretor administrativo parecia mais preparado. Afirmou que Maíra acessara arquivos sem autorização e copiara relatórios confidenciais pouco antes de sair da residência conjugal. Também declarou que os conhecimentos técnicos atribuídos a ela eram exagerados, pois Otávio costumava permitir que a esposa opinasse apenas para evitar discussões domésticas. Enquanto falava, Dário mantinha as mãos escondidas sob a mesa. Maíra percebeu o movimento nervoso de seus ombros e soube que ele memorizara cada frase.
não estava contando uma lembrança. Estava recitando um acordo. Lisandra começou o interrogatório mostrando mensagens enviadas por Dário ao longo de 5 anos. Em algumas, ele pedia a Maíra que revisasse contratos antes de submetê-los ao conselho. Em outras, reconhecia que ela identificara riscos ignorados pelos diretores. Dário tentou afirmar que eram elogios de cortesia, mas Lisandra apresentou registros de reuniões realizadas nas mesmas datas. Neles, as correções propostas por Maíra apareciam incorporadas aos documentos finais, embora o nome dela tivesse sido removido. O juiz pediu uma explicação. Dário hesitou e olhou para Otávio antes de responder. O senhor Ferraz preferia que as contribuições familiares não fossem misturadas aos registros profissionais, disse Dário. Então ela contribuía, observou o juiz. Ramiro protestou, mas a contradição já estava instalada. Maíra não sorriu. Sabia que uma testemunha fragiligosa se sentisse abandonada. Dário ainda possuía informações valiosas, e humilhá-lo apenas reforçaria sua dependência dos Ferraz. Lisandra encerrou as perguntas sem agressividade, deixando que o próprio depoimento mostrasse o conflito entre aquilo que ele afirmava e os registros produzidos durante anos. A segunda testemunha era Aristeu Bicalho, antigo supervisor das obras habitacionais. Ele declarou que Maíra nunca visitara canteiros nem participara de decisões técnicas. Ramiro apresentou-o como profissional respeitado, com 3 décadas de experiência. Aristeu falou com segurança, descrevendo Otávio como gestor atento e Celso como homem exigente, porém honesto. Quando Lisandra perguntou sobre o Jardim das Palmeiras, ele afirmou que os problemas surgiram por falta de manutenção dos moradores. Alguns deles, sentados no fundo, reagiram com indignação. O juiz precisou pedir silêncio antes que a audiência continuasse. Maíra entregou a Lisandra uma folha marcada com 3 datas. A advogada mostrou fotografias tiradas durante inspeções anteriores à entrega dos apartamentos. Nelas, rachaduras já atravessavam paredes sem pintura e manchas de umidade cobriam áreas ainda desocupadas. Aristeu disse não reconhecer as imagens. Lisandra então apresentou mensagens nas quais ele informava Otávio sobre os defeitos e pedia autorização para interromper a obra. A resposta de Otávio ordenava que o cronograma fosse mantido. Aristeu empalideceu. Pela primeira vez, os moradores perceberam que alguém dentro da empresa tentara registrar o risco. Ramiro acusou Maíra de obter as mensagens ilegalmente. Lisandra explicou que os arquivos haviam sido entregues pelo próprio sistema de preservação do fórum, antes que os Ferraz conseguissem apagá-los. O juiz aceitou a documentação provisoriamente e determinou perícia. Otávio sentiu um golpe de raiva. Celso lhe prometera que aqueles registros haviam desaparecido. Virou-se discretamente para o pai, mas encontrou apenas uma expressão rígida, sem qualquer sinal de responsabilidade. Naquele momento, compreendeu que Celso poderia abandonar qualquer pessoa, inclusive o próprio filho, para proteger o núcleo mais antigo do esquema. Depois do intervalo, Ramiro apresentou o relatório psicológico elaborado sem exame direto de Maíra. O especialista descreveu padrões de ressentimento, dependência e manipulação. Lisandra pediu que ele explicasse como chegar às conclusões. O homem citou entrevistas concedidas por Otávio, mensagens selecionadas e relatos de familiares. Não conversara com Maíra, com colegas de trabalho nem com testemunhas independentes. Ainda assim sustentou que ela desenvolvera uma narrativa de perseguição para justificar o fracasso do casamento. Brígida observava satisfeita, convencida de que a aparência científica do depoimento seria suficiente para destruir a credibilidade da cunhada. Quando recebeu autorização para falar, Maíra não tentou defender de o próprio caráter. Perguntou ao especialista se ele tivera acesso a uma mensagem na qual Otávio ameaçava interná-la caso ela insistisse em revisar determinadas contas. O homem disse desconhecer o conteúdo. Maíra perguntou se avaliara o controle financeiro exercido pelo marido, as oportunidades profissionais recusadas em nome dela e os relatórios produzidos sob sua supervisão. Ele respondeu negativamente. Por fim, Maíra quis saber se um diagnóstico baseado apenas na versão do cônjuge interessado poderia ser considerado imparcial. O especialista pediu que o juiz desconsiderasse a pergunta. A sala reagiu com um murmúrio contido.
Otávio percebeu que o relatório, preparado para apresentar Maíra como instável, começava a revelar outro padrão. Ele recordou discussões nas quais ameaçara limitar as contas dela ou impedir que saísse de casa. Na época, considerara aquilo parte natural do casamento. Agora cada frase podia ser interpretada como controle. Pela primeira vez, não sentiu apenas medo da prisão ou da ruína. Sentiu medo de ser visto sem as justificativas que sempre oferecera a si mesmo. Contudo, sua vergonha rapidamente se transformou em ressentimento contra Maíra. Lisandra chamou Nádia Serafim. A antiga auditora entrou sob proteção de 2 agentes e prestou juramento com a voz firme. Descreveu as empresas de fachada, as versões paralelas dos contratos e o sistema utilizado para substituir documentos após aprovações técnicas. Explicou que fora demitida depois de identificar pagamentos sem correspondência real. Ramiro tentou apresentar sua saída como vingança pessoal, lembrando que o irmão dela perdera contratos com a Ferraz Engenharia. Nádia respondeu que essa perda ocorrera justamente depois de ela procurar autoridades. A ameaça, afirmou, não apagava os números, apenas explicava seu silêncio inicial. Sobre a mesa foram colocadas cópias das notas fiscais e dos registros de acesso. Nádia apontou o identificador usado por Caetano durante décadas, o mesmo encontrado no contrato falso atribuído a Maíra. O juiz pediu que ela demonstrasse como as alterações eram realizadas. Em uma tela, Nádia exibiu a versão original do projeto Jardim das Palmeiras e, ao lado, o arquivo modificado 3 dias depois. A assinatura de Maíra aparecia deslocada por poucos milímetros, retirada de outra correspondência. Um perito presente confirmou que havia indícios claros de inserção digital. Ramiro levantou-se e declarou que todo o material fora manipulado. Nesse instante, as luzes piscaram. Houve um breve ruído vindo do corredor, seguido por escuridão completa. Algumas pessoas gritaram. O sistema de emergência não acendeu imediatamente. Otávio ficou imóvel, surpreendido, mas Celso baixou o rosto como se já esperasse. Maíra segurou o braço de Nádia e pediu que permanecesse sentada. Lisandra fechou a pasta, embora soubesse que o conteúdo ali era apenas uma das cópias. O desaparecimento da energia durou menos de 2 minutos, mas foi suficiente para criar confusão. Quando as luzes retornaram, um assistente de Ramiro anunciou que o computador usado na apresentação não respondia. O dispositivo de armazenamento também havia desaparecido da mesa. O juiz ordenou o fechamento das portas e chamou os agentes responsáveis pela segurança. Celso ergueu-se, indignado, acusando Nádia de encenar o incidente para esconder inconsistências. Ela permaneceu pálida, mas não respondeu. Maíra olhou para o lugar vazio onde o dispositivo estivera e depois para Caetano, sentado discretamente na última fileira. Ele não demonstrava surpresa, apenas verificava o relógio. Maíra pediu a palavra. Informou que o material exibido possuía 3 cópias autenticadas. Uma estava depositada na promotoria. Outra permanecia num cartório fora da cidade. A terceira fora entregue naquela manhã ao perito nomeado pelo tribunal. O arquivo retirado da mesa continha apenas uma versão limitada, marcada para identificar quem tentasse usá-la. Um policial aproximou-se de Maíra para receber a explicação por escrito. Pela primeira vez, Caetano alterou a postura. Seu rosto permaneceu sereno, mas a mão direita apertou a bengala com força. A armadilha atingira o homem, que sempre acreditara controlar os registros. O juiz suspendeu a audiência por 1 hora e ordenou a preservação das câmeras, dos acessos e dos equipamentos do edifício. No corredor, um funcionário da manutenção tentou sair carregando uma caixa de ferramentas. Dentro dela, os agentes encontraram o dispositivo retirado da mesa e um aparelho capaz de interferir no sistema elétrico local. O homem afirmou ter recebido ordens de um desconhecido, mas seu telefone continha mensagens apagadas recentemente. Os técnicos recuperaram parte delas. O contato estava registrado sob um nome falso, porém o número pertencia a uma empresa de segurança contratada por Celso Ferraz. Otávio encontrou o pai numa sala lateral e exigiu explicações. Celso respondeu que certas medidas eram necessárias quando advogados e juízes se deixavam seduzir por narrativas emocionais. Otávio percebeu que o pai falava como se o incidente fosse apenas um contratempo. Não parecia preocupado com a possibilidade de envolver o filho. Quando Otávio perguntou quem autorizara a operação,
Celso afirmou que ele deveria preocupar-se apenas com o próprio depoimento. A resposta confirmou o que Maíra sugerira no restaurante. Celso preparava uma saída, e essa saída provavelmente exigia um culpado mais jovem. Caetano tentou abandonar o fórum por uma garagem reservada. Carregava uma pasta fina e caminhava acompanhado por um motorista. Nádia, que observava o corredor através de uma janela, reconheceu a pasta usada por ele em reuniões antigas. Avisou Maíra, que comunicou os agentes sem se aproximar. Caetano foi impedido de entrar no carro. Dentro da pasta havia um dispositivo criptografado, passaportes, valores em moeda nacional e documentos de transferência para uma propriedade no litoral. Ele afirmou que os objetos pertenciam a um cliente, mas não apresentou qualquer procuração ou identificação correspondente. A tentativa de fuga levou a promotoria a solicitar busca imediata no escritório de Caetano. O juiz autorizou a medida diante do risco de destruição de provas. Ambrósio, informado do ocorrido, chegou ao fórum antes do reinício da audiência. Seus advogados recomendaram que ele permanecesse em silêncio. Em vez disso, ele pediu para prestar uma declaração voluntária. Maíra o encontrou perto da entrada e percebeu que ele carregava uma caixa lacrada. Ambrósio explicou que continha atas antigas, autorizações assinadas e registros capazes de comprometer não apenas Caetano, mas também a direção histórica do Grupo Vilar. Esses documentos podem incriminar o senhor, disse Maíra. Podem mostrar que assinei papéis sem verificar e que permaneci calado quando deveria ter denunciado Jacinto. Por que entregá-los agora? Ambrósio olhou para a filha sem tentar aproximar-se. Porque passei a vida chamando de proteção tudo o que servia para preservar meu poder. Não vou fazer isso outra vez. Maíra não o perdoou naquele instante. Contudo, compreendeu que aquela escolha possuía um valor diferente de qualquer promessa. Ele não oferecia dinheiro. Oferecia a própria responsabilidade. A audiência recomeçou com Ambrósio no lugar das testemunhas. Ele relatou a criação do fundo destinado a Maíra, o desaparecimento de Eulália e as movimentações realizadas por Jacinto, Caetano e empresas ligadas a Celso. Admitiu que ignorara alertas, assinara autorizações amplas e evitara denunciar irregularidades por medo de perder o controle do grupo. Ramiro tentou transformar a confissão numa prova de que Ambrósio manipulava o processo para atacar antigos rivais. Ele respondeu que entregara os mesmos documentos à promotoria e aceitaria qualquer investigação sobre sua própria conduta. Celso observou aquele depoimento com desprezo. Para ele, assumir culpa era uma forma de fraqueza. Não compreendia que a disposição de Ambrósio para enfrentar consequências destruía uma das defesas mais importantes do esquema. Durante décadas, Caetano e Celso confiaram que ninguém poderoso aceitaria revelar a verdade se isso ameaçasse a própria reputação. Ambrósio rompia esse pacto silencioso. O passado já não poderia ser descartado como acusação de pessoas sem influência. Um dos homens que sustentaram a estrutura agora entregava as fundações. Em seguida, Lisandra apresentou a fotografia de Eulália diante do edifício antigo. Ambrósio identificou Jacinto, Celso e Caetano. Nádia mostrou o reflexo no vidro e a pasta com o código do sistema. A sequência apareceu novamente nos contratos falsificados, nas empresas de fachada e nos documentos do fundo. O juiz observou cada imagem durante longos minutos. Caetano, ainda no fórum sob vigilância, enviou um bilhete a Ramiro pedindo que a defesa alegasse problemas de saúde. Antes que o pedido fosse analisado, agentes encontraram no dispositivo apreendido listas de pagamentos destinados a Dário, Aristeu e outros funcionários. Dário pediu para falar novamente. Seu advogado particular ainda não chegara, mas ele insistiu em corrigir o depoimento. Confessou que recebera dinheiro para declarar que Maíra jamais participara da administração. Disse também que Celso ameaçara responsabilizá-lo pelas fraudes caso recusasse. A revelação provocou tensão entre os antigos diretores presentes. Aristeu baixou a cabeça e solicitou proteção. Otávio percebeu que a rede de obediência se desfazia em público. Cada pessoa tentava salvar-se entregando alguém acima dela, e todas as linhas conduziam a família Ferraz. Celso levantou-se e acusou o próprio filho de conduzir as operações recentes sem autorização do conselho.
Afirmou que Otávio administrava os projetos habitacionais, contratava fornecedores e aprovava pagamentos. Ramiro virou-se, atônito. Otávio ficou de pé, encarando o pai como se tivesse recebido um golpe físico. Celso prosseguiu, declarando que confiara demais no herdeiro e só descobrira as irregularidades após o início do divórcio. O homem que construíra a própria autoridade, exigindo lealdade absoluta agora, tentava sobreviver sacrificando o filho diante de toda a sala. Foi você quem criou as empresas, disse Otávio, esquecendo qualquer orientação jurídica. Foi você quem mandou alterar os contratos. Celso respondeu que o filho estava emocionalmente abalado. Otávio riu, mas o som saiu quebrado. Começou a citar reuniões, depósitos e ordens recebidas. Ramiro tentou fazê-lo parar. O juiz advertiu que suas declarações poderiam ser usadas em investigação criminal. Mesmo assim, Otávio continuou. A raiva acumulada durante anos contra o pai tornara-se mais forte que o instinto de defesa. Maíra observou sem satisfação. Aquilo não era justiça concluída. Era apenas a arrogância da família devorando a si mesma. A promotoria solicitou medidas cautelares contra Celso, Caetano e Otávio, além da proteção imediata das testemunhas e dos arquivos da Ferraz Engenharia. O juiz determinou o afastamento provisório dos três da administração, o bloqueio de contas vinculadas às empresas de fachada e a realização de perícias independentes nos empreendimentos habitacionais. Também reconheceu indícios graves de falsificação nos documentos usados contra Maíra. A decisão sobre o divórcio seria concluída após uma última etapa de depoimentos, quando a origem do casamento e a distribuição do patrimônio seriam examinadas. Ao deixar a sala, Maíra passou pelos moradores do Jardim das Palmeiras. Uma senhora chamada Doralice segurou suas mãos e agradeceu por não permitir que a empresa fosse simplesmente fechada. Maíra respondeu que ainda não havia vitória, apenas uma oportunidade de reparar danos. Atrás delas, Otávio era conduzido para prestar esclarecimentos separados. Ele olhou para Maíra, não com o desprezo do primeiro dia, mas com uma espécie de medo vazio. Compreendera finalmente que ela conhecia mais do que os contratos. Conhecia a história que ele nunca imaginou que seria capaz de reconstruir. Ambrósio esperava perto da escadaria. Não pediu que Maíra aceitasse sua companhia. Informou apenas que os exames judiciais haviam confirmado a paternidade e entregou o resultado a Lisandra. Maíra recebeu a notícia sem emoção visível. Já não precisava de um documento para reconhecer a ligação entre eles, mas também sabia que sangue não apagava a ausência. Antes de partir, disse que conversariam depois do julgamento final. Ambrósio assentiu. Pela primeira vez, parecia disposto a esperar sem usar poder, dinheiro ou culpa para encurtar a distância. Naquela noite, Lisandra recebeu uma cópia dos primeiros arquivos retirados do dispositivo de Caetano. Entre eles havia um relatório sobre Maíra, elaborado meses antes de ela conhecer Otávio. O documento descrevia sua rotina, seus estudos, o trabalho na cooperativa e a relação com Eulália. Na última página, uma anotação autorizava a aproximação por meio do filho de Celso. Maíra leu a frase 2 vezes. A suspeita tornara-se prova. Seu casamento não começara por acaso. Otávio fora enviado para conquistá-la, e a verdade sobre isso seria o centro da última audiência. A última audiência começou sob um silêncio diferente daquele que acompanhara a entrada de Ambrósio semanas antes. Não havia surpresa, apenas a tensão de pessoas que sabiam estar diante de uma verdade capaz de reorganizar muitas vidas. Maíra permaneceu ao lado de Lisandra, com o relatório encontrado no dispositivo de Caetano fechado sobre a mesa. Otávio sentou-se diante delas, separado de Celso por ordem dos advogados. Os dois evitavam trocar olhares, como se cada um temesse reconhecer no outro a própria ruína. O juiz Severino abriu a sessão informando que as perícias confirmaram a falsificação das assinaturas de Maíra, as alterações nos contratos habitacionais e o uso de empresas fictícias para desviar recursos. Caetano permanecia detido preventivamente após tentar ocultar documentos e transferir valores para fora do país. Celso e Otávio estavam afastados da Ferraz Engenharia, com bens bloqueados e movimentos financeiros sob investigação. Ainda restava esclarecer como Maíra fora inserida naquela estrutura, por que seu casamento interessava aos envolvidos e qual responsabilidade cabia a cada homem.
Lisandra apresentou o relatório elaborado antes de Maíra conhecer Otávio. O documento descrevia sua rotina com uma precisão assustadora. Registrava os horários de trabalho, o caminho até a cooperativa, as aulas noturnas, os encontros com Eulália e até os dias em que visitava a biblioteca municipal. Na página final, Caetano recomendava uma aproximação indireta por meio de alguém capaz de conquistar sua confiança sem despertar suspeitas. Abaixo da recomendação, apareciam as iniciais de Celso e uma anotação manuscrita indicando que Otávio aceitara participar. Otávio tentou negar antes mesmo que o juiz lhe dirigisse qualquer pergunta. Disse que o relatório não provava que ele o lera e acusou Caetano de criar documentos para proteger a si mesmo. Lisandra então apresentou mensagens trocadas entre ele e o pai semanas antes do primeiro encontro com Maíra. Numa delas, Celso aconselhava o filho a demonstrar interesse pelas ideias dela, não apenas por sua aparência. Noutra, Otávio perguntava quanto tempo seria necessário manter o relacionamento antes de obter acesso aos documentos deixados por Eulália. Maíra ouviu as mensagens sem baixar os olhos. Durante semanas, acreditara estar preparada para aquele momento. Ainda assim, algumas palavras abriram feridas que os fatos jurídicos não alcançavam. Ela recordou o modo como Otávio parecera admirado ao ouvi-la falar sobre riscos financeiros, a delicadeza com que perguntara sobre sua infância e o cuidado aparente ao conhecer Eulália. Tudo fora construído para produzir confiança. Talvez nem todos os gestos tivessem sido falsos, mas a origem da relação estava contaminada por uma decisão tomada numa sala onde ela era apenas um alvo. "O senhor se aproximou de Maíra por ordem de seu pai?" perguntou o juiz. Otávio respirou fundo e olhou para Ramiro, que recomendou silêncio. Contudo, permanecer calado significaria deixar que os documentos falassem sem qualquer versão alternativa. Ele afirmou que aceitara conhecer Maíra por curiosidade, não para prejudicá-la. Disse que com o tempo se apaixonara verdadeiramente e abandonara qualquer plano inicial. Segundo ele, o casamento durara 9 anos porque existia afeto. Celso teria continuado a investigação por conta própria, sem informar o filho sobre os desvios ligados ao fundo. Maíra sentiu uma tristeza serena ao ouvir aquela tentativa de separar o amor da fraude. Durante anos, Otávio usara lembranças felizes como prova de que o controle não existia. Agora empregava o mesmo método para diminuir a gravidade de ter entrado na vida dela sob uma identidade emocional falsa. Talvez ele realmente tivesse desenvolvido algum afeto. Isso não apagava as contas bloqueadas, as oportunidades destruídas, os documentos falsificados e as ameaças. Um sentimento não se tornava puro apenas porque sobrevivera dentro de uma estrutura criada para dominar outra pessoa. Lisandra perguntou por que Otávio mantivera relatórios sobre Maíra depois do casamento. Ele respondeu que Celso os atualizava sem sua autorização. A advogada mostrou então mensagens enviadas do telefone pessoal de Otávio, nas quais ele informava que Maíra começara a fazer perguntas sobre o terreno vendido para salvar a empresa. Em outra conversa, avisava que ela ainda guardava uma caixa com cartas de Eulália. Foi essa informação que, anos mais tarde, orientou a invasão do apartamento. Otávio compreendeu que cada negação seria seguida por um registro mais preciso. "Eu precisava proteger a empresa", declarou ele, abandonando a versão anterior. Se Maíra descobrisse a origem do capital, centenas de empregados poderiam perder tudo. "O senhor protegeu empregados ao desviar recursos de moradias populares?" perguntou Lisandra. Otávio cerrou os dentes. "Eu não controlava todas as operações, mas controlava sua esposa." A frase permaneceu no ar. Otávio olhou para Maíra, esperando que ela reagisse, mas encontrou apenas uma tensão silenciosa que o obrigava a ouvir a própria história sem os adornos usados durante anos. Celso pediu para prestar novo depoimento. Seu advogado tentou impedi-lo, mas ele se levantou com a autoridade de quem ainda acreditava poder reorganizar a sala apenas pela força da voz. Declarou que Otávio conhecia a finalidade do casamento desde o início e que recebera participação maior na empresa em troca da aproximação. Também afirmou que o filho autorizara a falsificação mais recente destinada ao processo de divórcio.
Celso pretendia reduzir sua própria responsabilidade, apresentando Otávio como um adulto ambicioso que agira por vontade própria. Otávio ouviu o pai com o rosto imóvel. A antiga necessidade de aprovação, enterrada sob arrogância e luxo, reapareceu como uma ferida exposta. Durante toda a vida fizera o que Celso exigia para provar que merecia herdar o império. Casara-se por ordem dele, usara a inteligência de Maíra e assumira riscos que jamais compreendeu por inteiro. Agora, o homem que lhe prometera poder entregava seu nome ao tribunal como o último escudo. Otávio percebeu que nunca fora herdeiro de verdade. Fora apenas uma peça mais cara dentro do mesmo mecanismo. Meu pai criou as empresas de fachada, disse Otávio, interrompendo o advogado. Caetano fornecia os contratos e eu assinava parte das operações. Eu sabia que havia desvios, embora não conhecesse tudo. Também sabia quem Maíra era antes de conhecê-la. Ramiro segurou seu braço, mas Otávio se afastou. Eu deveria ter contado a ela. Não contei porque perderia a empresa, o casamento e a posição que meu pai prometeu. Depois passei a acreditar que, se mantivesse tudo sob controle, ninguém precisaria saber. A confissão não absolvia Otávio, mas desmontava a última tentativa de Celso de controlar sozinho a narrativa. O juiz pediu que ele explicasse os documentos usados no divórcio. Otávio admitiu ter autorizado a inserção das assinaturas, seguindo a orientação de Caetano. Acreditava que Maíra aceitaria o acordo quando percebesse o tamanho das dívidas. Também reconheceu que a humilhação pública fora planejada para enfraquecer sua credibilidade antes que Ambrósio pudesse aparecer. Não sabia que o homem entraria naquela audiência, mas temia que a origem do fundo fosse descoberta. Maíra recebeu autorização para dirigir-se ao tribunal. Levantou-se sem levar qualquer folha. Disse que o casamento não fracassara apenas porque Otávio mentiu no início, mas porque continuou escolhendo a mentira sempre que a verdade ameaçava seu conforto. Ele poderia ter contado tudo no primeiro ano, quando ela ainda confiava nele. Poderia ter recusado os contratos falsos, protegido os moradores ou denunciado Celso. Em cada momento, porém, preferiu preservar o poder. Não fora enganado pelo pai durante 9 anos. Tornara-se colaborador consciente de um sistema que beneficiava sua vaidade. Otávio baixou os olhos. Pela primeira vez, não encontrou uma resposta capaz de transformar responsabilidade em mal-entendido. A confissão de amor que preparara parecia inútil diante da precisão das escolhas descritas por Maíra. Ele percebeu que perdera a esposa muito antes do pedido de divórcio, talvez na primeira vez em que destruiu uma oportunidade profissional em nome dela. Ainda assim, só compreendeu a perda quando deixou de controlar seus bens, sua reputação e seu futuro. Era essa a medida limitada de seus sentimentos, e reconhecê-la foi mais doloroso que qualquer decisão judicial. A promotoria apresentou os primeiros resultados das buscas no escritório de Caetano. Foram encontrados registros de pagamentos feitos a funcionários de cartórios, consultores, fiscais e antigos diretores. Também surgiram provas de que a falha mecânica no carro de Eulália fora provocada. O veículo havia sido levado a uma oficina ligada a uma empresa de Jacinto Vilar 2 dias antes do acidente. Caetano autorizara o serviço e depois destruíra a ordem original. Contudo, não havia prova de que Ambrósio conhecesse o plano ou tivesse aprovado qualquer violência contra Eulália. Ambrósio ouviu a conclusão com os olhos fechados. A inocência criminal não lhe trouxe alívio completo. Se tivesse denunciado Jacinto e Caetano quando recebeu os primeiros alertas, talvez Eulália ainda estivesse viva. Seu silêncio protegera um sobrenome, mas deixara desprotegida a mulher que afirmava amar. Quando teve permissão para falar, não pediu compreensão. Reconheceu que a omissão também produz consequências, embora a lei lhe desse outro nome. Entregou à promotoria o controle temporário dos arquivos históricos do Grupo Vilar e aceitou afastar-se da presidência durante a investigação. A decisão final sobre o divórcio foi lida no fim da tarde. O casamento foi dissolvido sem qualquer obrigação financeira atribuída a Maíra. Todos os contratos de dívida apresentados contra ela foram declarados inválidos. E o tribunal reconheceu indícios de violência patrimonial, falsidade documental e controle coercitivo. A residência disputada seria incorporada ao patrimônio recuperado do fundo.
pois sua compra fora financiada com recursos pertencentes a Maíra. Ela também receberia a participação empresarial retirada de seu nome, além dos valores correspondentes aos anos de uso indevido. O juiz determinou que Celso, Otávio e Caetano permanecessem afastados de qualquer administração até a conclusão dos processos criminais. Os bens ligados às empresas de fachada seriam destinados prioritariamente à reparação dos empreendimentos habitacionais. Dário e Aristeu entrariam em programas de colaboração, sujeitos à avaliação de suas responsabilidades. A Ferraz Engenharia ficaria sob intervenção técnica temporária, com proibição de demissões em massa sem autorização. Maíra ouviu cada medida com atenção. A justiça não devolvia o passado, mas podia impedir que o mesmo mecanismo continuasse destruindo outras famílias. Quando a sessão terminou, ninguém se levantou imediatamente. Celso permaneceu sentado, encarando a mesa vazia diante de si. Perdera o império não por causa de um inimigo mais rico, mas porque acreditara que pessoas dependentes jamais teriam coragem de falar. Caetano seria conduzido a outra audiência. Otávio aguardava os agentes, sem o relógio de ouro e sem a postura ensaiada do primeiro dia. Maíra recolheu sua pasta cinza. Ao passar por ele, ouviu seu nome num sussurro e parou apenas o suficiente para escutá-lo. Houve momentos verdadeiros, disse Otávio. Maíra sentiu a antiga ternura tentar sobreviver dentro da dor, mas não permitiu que ela alterasse a resposta. Talvez foi isso que tornou suas escolhas ainda mais cruéis. Ela se afastou sem raiva. Perdoar, compreendeu, não significava devolver acesso à própria vida. Otávio teria de enfrentar a lei e a consciência sem usar o amor como argumento de defesa. Maíra não precisava odiá-lo para reconhecer que a distância era definitiva. Pela primeira vez, a história do casamento não terminava segundo a versão criada por ele. Terminava com a voz dela. Nos meses seguintes, Maíra recusou a proposta de assumir imediatamente o comando do Grupo Vilar. Aceitou apenas a administração dos bens recuperados em seu nome e criou uma estrutura independente para reparar os projetos habitacionais. Nádia tornou-se diretora de transparência, com autonomia para publicar contratos, pagamentos e relatórios de qualidade. Lisandra coordenou a assistência jurídica dos moradores. A Ferraz Engenharia foi reorganizada sob um conselho provisório formado por técnicos, representantes dos empregados e pessoas indicadas pelas comunidades afetadas. Muitos esperavam que Maíra vendesse a empresa ou a transformasse numa extensão do império de Ambrósio. Ela escolheu outro caminho. Parte dos lucros seria usada para corrigir falhas antigas, enquanto novos projetos exigiriam fiscalização pública e participação dos futuros moradores. Funcionários sem ligação com o esquema conservaram seus empregos. Diretores envolvidos foram afastados e responsabilizados individualmente. Maíra sabia que uma empresa não possuía moral própria. Tornava-se justa ou corrupta, conforme as decisões repetidas por quem tinha poder. Por isso, construiu regras que não dependiam apenas da virtude de uma pessoa. Ambrósio passou meses respondendo à investigação interna e prestando depoimentos. Quando foi autorizado a retornar às atividades, decidiu não reassumir a presidência. Criou um conselho independente e vendeu parte de suas ações para financiar projetos de proteção a denunciantes. Não tentou comprar o perdão de Maíra. Encontrava-se com ela uma vez por semana, geralmente numa cafeteria discreta. Falavam sobre Eulália, sobre os anos perdidos e sobre coisas simples que nenhum documento registrava. A relação cresceu devagar, sustentada por presença, não por sangue ou fortuna. Um ano depois, Maíra voltou ao mesmo fórum para acompanhar a homologação dos primeiros acordos de reparação. Doralice estava entre os moradores que receberiam apartamentos reformados e indenizações pelos prejuízos. Crianças corriam pelo corredor, onde antes jornalistas disputaram imagens da herdeira inesperada. Nádia carregava relatórios novos e Lisandra conversava com famílias que já não precisavam implorar para ser ouvidas. Ambrósio permaneceu no fundo, sem seguranças visíveis, respeitando o espaço que Maíra aprendera a definir com clareza. Ao entrar na sala, Maíra recordou o vestido molhado, os risos de Brígida e a expressão triunfante de Otávio durante a primeira audiência. Naquele dia,
Todos acreditaram que o silêncio surgira porque um homem rico atravessara a porta e a chamara de filha. Agora ela compreendia que o verdadeiro silêncio viera depois, quando contratos, testemunhas e escolhas revelaram uma verdade impossível de comprar. Ambrósio abrira uma porta, mas fora Maíra quem caminhara através dela, carregando provas, protegendo vítimas e recusando transformar justiça em vingança. Doralice aproximou-se após a audiência e perguntou o que Maíra faria com a antiga residência dos Ferraz. Ela respondeu que o imóvel seria transformado num centro de apoio jurídico e financeiro para mulheres submetidas a controle patrimonial. O lugar onde Otávio tentara confiná-la passaria a oferecer caminhos de saída para outras pessoas. Doralice sorriu e apertou suas mãos. Maíra olhou pela janela, onde a chuva começava a cair com a mesma delicadeza daquele primeiro dia, mas já não lhe pareceu fria. Ela deixara de ser a esposa que alguém acreditava poder apagar com documentos falsos. Também não aceitara viver apenas como filha de Ambrósio Vilar. Era Maíra Valença, especialista, administradora e mulher capaz de decidir qual legado desejava construir. Perdera uma mãe, um casamento e muitos anos tentando merecer respeito de pessoas incapazes de oferecê-lo. Em troca, recuperara algo que nenhuma sentença poderia conceder sozinha. Recuperar o direito de confiar na própria percepção e de nunca mais entregar sua voz a quem chamasse controle de amor. Quando saiu do fórum, Ambrósio caminhou ao seu lado sem tentar conduzi-la. Nádia e Lisandra esperavam perto dos degraus. Atrás delas, as famílias conversavam sobre reformas, escolas e novas reuniões. Maíra respirou o ar úmido e percebeu que não havia uma vida perfeita aguardando depois da justiça. Haveria trabalho, dúvidas e memórias difíceis. Contudo, pela primeira vez, o futuro não estava escrito por Celso, Caetano, Otávio ou qualquer fortuna. Pertencia a ela, inteiro, aberto e finalmente livre.